tudo isso daqui teve alguma transação global cujo o aumento do dólar em relação ao real vai fazer isso se refletir no preço aqui. Inclusive, na última live que a gente fez, que estava o Leandro do 500 Pratas, ele contou uma história bacana de que ele tinha, né, comprado uma câmera alguns anos atrás, e quando ele foi vender a câmera, ele conseguiu um preço maior por causa justamente do quanto ela estava sendo renegociada nova hoje do que ele tinha pago, porque o dólar se valorizou tanto e aquele valor daquele produto ali também subiu junto, né? Bom para ele que estava vendendo, mas se ele estivesse comprando, estaria com problema, não é? Cara, eu estava escutando você falar e eu lembrando, assim, eu tenho 40 anos, então eu vivi inflação, mas eu vivi inflação como criança, né? Eu lembro muito, assim, de encher o tanque do carro logo que o meu pai ganhava o salário, ou de ir com a minha mãe no supermercado. Uma história que era super engraçada em casa era porque ela corria na frente do cara que ia com a estampa remarcando o preço. E quando chegou o código de barra, que o cara marcava o preço lá direto no caixa, não tinha mais a corrida na frente do... Então era um negócio até engraçado, mas era de verdade isso o que acontecia. Agora, o salário das pessoas também eram indexadas na inflação, então tinha correção monetária. À medida que a inflação ia, o que você ganhava também ia, você não podia ficar com dinheiro em caixa, né? Agora, imagina que se você ficasse com o dinheiro em caixa, passavam lá uma semana, 2 semanas, você já perdeu 30% do valor de compra. Quer dizer que se você tivesse comprado no primeiro dia, você ia lá e comprava, sei lá, 10 pães. No sétimo dia, você comprava 7 pães, né? Então, pô, imagina você perder isso, é muito pesado. O que aconteceu com quem tinha só reais da crise para cá, nos últimos 4 meses? 30 mais ou menos por cento, o real desvalorizou algo em torno de 30%, né? Talvez. Mais ou menos isso que aconteceu. Por quê? Porque você não estava protegido no indexador do teu custo de vida. Então, agora, isso não é mais uma realidade só brasileira, é uma realidade global, né? Então, o fenômeno que a gente vê neste mundo global é que cada vez mais pessoas precisam de acesso a produtos financeiros que o protejam, né, de oscilações. Por quê? O que acontece? O que ia acontecer com o 500 pratas se ele tivesse que comprar a câmera de novo? Eu não ia conseguir, né? Ou teria que comprar uma câmera pior. E isso tira a competitividade dele. Porque talvez o cara do lado, que é o competidor dele, está mais bem equipado. Quando a gente fala isso, uma perda de poder de compra de uma nação inteira, de uma população inteira, a gente passa a ter tipo, um problema sério, não é? Então, mais e mais e mais, a gente precisa conectar a poupança das pessoas a produtos financeiros internacionais. Com certeza, cara. E eu acho legal quebrar um paradigma aqui também, porque existe o contra-argumento do porquê abrir o mercado para a globalização seja algo bom. E eu queria que você rebatesse isso, cara, porque eu já ouvi você falando, eu acho que é brilhante também. Mas, por exemplo, o argumento que a gente ouve é que, cara, pensa num país pobre, cara. Um país que, tipo, cara, vamos lá, uma Uganda da vida, não sei, um país ali africano. Eles produzem minério, eles exportam comida, produtos de baixo valor agregado aí. E o argumento que esses países acabam exportando esses seus recursos naturais para países de primeiro mundo. Esses países de primeiro mundo, então, usam esses recursos importados dos países subdesenvolvidos para criar produtos de alto valor agregado, como, por exemplo, os celulares que a gente usa, como as TVs e essas coisas que são vendidas por altos preços aqui. E aí, o que acontece, na verdade, né, o que disse que acontece, é um fenômeno onde os países pobres acabam recebendo pouco dinheiro pelos baixos preços que vendem os seus recursos naturais, e depois eles acabam recomprando exatamente o que eles venderam em alto valor agregado, só que por um preço muito mais alto, né? Só que se a gente pensar nos benefícios do que é de fato você abrir o mercado, acaba que o que acontece é bem diferente quando a gente vê na prática. O que você acha? Então, é o que eles querem, é o que todo mundo quer, que o monopolista geralmente quer que você acredite, né? Assim, é natural, você está falando de Uganda, assim, é natural que algumas regiões do mundo tenham mais competitividade em algum segmento do que a outra. Talvez, sei lá, alguns países do Oriente Médio tenham mais competitividade em produtos têxteis, né? Talvez alguns países asiáticos tenham mais competitividade em manufaturados de baixo valor agregado, mercado americano mais tecnologia, e o mercado brasileiro mais em agribusiness, né? Ponto é, quando vários países com competitividades diferentes passam a ter trocas entre si, o resultado final é engrandecedor. Você participa mais de troca.
Você vende talvez um produto mais barato, mas você consegue ter acesso a outros também mais baratos, né? O grande problema é quando você se retira desse game, quando você está fora dos sonhos de troca, né? Então, a gente fala um país fechado que com a desculpa de não querer competir com uma camisa feita na China, né, se fecha, ele também perde a troca com várias outras coisas. E nisso ele vai perdendo a competitividade. Então, não participar do conjunto global em todas as cadeias, em todas as indústrias, né, tira a competitividade de uma nação. Pegar um exemplo extremo, olha Cuba, né? Então, para no tempo, né? Ela pode, pessoas felizes ou não, não importa, digo que ela para no tempo, o mundo anda e você fica para trás. Então, o que eu vejo é um país aberto em todas as suas indústrias, inclusive na financeira, né? Dá competitividade para a nação, dá competitividade para a sua população e faz o progresso acontecer, né? Cara, e eu já vou cutucar a sua cabeça aqui para justamente você falar sobre as dificuldades que são no Brasil de multinacionais, instituições internacionais adentrarem no nosso mercado aqui. Só que antes, eu estou vendo galera do Instagram. Tem 1.500 pessoas online aqui no Instagram. A gente está fazendo uma live no YouTube aqui e o Roberto Lilli está ao vivo com a gente agora. Se você quer ver o Roberto Lilli falando, sai do Instagram, vai no YouTube agora, você vai lá no meu canal que vai estar com o link lá certinho, beleza? Vai ser a primeira coisa que você vai ver. Agora, Li, cara, falando assim das dificuldades que é para uma empresa que está querendo abrir frentes aqui no Brasil. Sei lá, aquela concessionária, por exemplo, vamos dizer que a Tesla pensou, mano, quero achar um lugar no Brasil. Você acha que ela viria para o Brasil? E se não, por quê? Não, o país sempre foi muito difícil entrar no Brasil, sempre foi muito difícil competir no Brasil, né? Você pode pegar exemplos em todas as indústrias, inclusive nas de serviços ou entretenimento, pela música. Então, obviamente, o país se abriu muito, melhorou muito ao longo das últimas décadas, mas, de novo, voltando quando eu era mais adolescente, a gente tinha muita música no Brasil que eu pegava, sei lá, a melodia daqui e o cara fazia a música aí, né? Então era tipo, é, a gente importava as coisas. Eu lembro que tinham algumas músicas que eu nem sabia que eram americanas e estavam sendo cantadas em português. Mas a mesma coisa aconteceu em várias outras indústrias, né? Então você via o que dá certo aqui fora e tentava copiar no Brasil. Você pegar a indústria de computadores, por exemplo, foi uma tragédia sem tamanho, né? O que a gente começou a ver? Quando a indústria de informática, a gente chamava de informática ainda, né, começou a se desenvolver de forma mais ampla no mundo, a gente teve uma lei da informática que taxava, né, produtos importados e subsidiava a criação de computadores no Brasil. Obviamente, as tecnologias dos países que estavam trocando educação, estavam trocando pesquisas entre si, evoluiu muito mais. E a gente ficou com uma indústria muito para trás que eventualmente quebrou. E na hora que precisou se abrir, trouxe produtos extremamente mais caros porque não estava competindo, né? Isso vale, Breno, para todas as indústrias, para todas as indústrias. Algumas conseguiram se abrir mais e se desenvolveram. A indústria de moda, por exemplo, né? Então, quando começou a ter marcas internacionais competindo ali loja a loja no shopping, numa rua, né? As marcas brasileiras, algumas lá, não conseguiram e de fato quebraram, outras se desenvolveram e ganharam o mundo, né? Então, Havaianas, por exemplo. A indústria de bebidas é um outro exemplo disso, não é? Sim, Então, cara. alguma E, outra. opa, pode finalizar, mano. Algumas outras indústrias, por exemplo, uma indústria financeira, né, hoje em dia ela é mais fechada do que no passado. Então, e o que isso traz para as pessoas? A perda de competitividade, né, ou o risco da perda de competitividade. Alguma vez você foi impactado por uma oferta de crédito internacional, um seguro internacional, né, investimentos internacionais? Então, a falta, por exemplo, de investimentos internacionais dentro da nossa, não ter penetração de investimentos internacionais na nossa economia, né, coloca em risco tremendo a população. De novo, o que aconteceu nesse último semestre foi uma perda de poder de compra global como a gente nunca viu antes, né? O que é, tipo, muito... É que a gente também pensa, cara, que
abertura econômica seria simplesmente permitir com que produtos entrassem, mas isso, abertura econômica também permitir que empresas estrangeiras criem sede no Brasil, que vão gerar empregos, as pessoas vão ter mais valor para conseguir reinjetar aquilo na própria economia, tudo se movimenta como um todo. Então, se a gente pensa que o protecionismo exacerbado vai cumprir o propósito de fomentar a indústria nacional, aquilo que você falou que acontece, né? Que na verdade é um monopolista que se sente favorecido, porque ele não precisa investir em melhorar os produtos, porque ele não vai ter competição. Ele pode se dar o luxo de pagar pouco seus funcionários, porque ele não vai ter outras empresas querendo absorver mão de obra qualificada e conseguir beneficiar essas pessoas com isso. Então, a vantagem para o mercado brasileiro em assumir barreiras alfandegárias, um protecionismo absolutamente incondizente, é muito pior para o nosso país. E é pior para a população, fundamentalmente. É bom para meia dúzia de interesses. Um dos jeitos de você fechar é não deixar vir uma empresa, sei lá, internacional ir ao Brasil, mas também é não deixar o brasileiro acessar produtos de fora, não é mesmo? Então, a gente vive muito intensamente uma política de controle de capitais diferente do que a gente vê em outros países. Por exemplo, no Brasil, a gente não pode ter uma conta corrente em outra moeda, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu posso ter conta corrente em dólares, em euros, sei lá, em ienes, e isso, a mesma coisa acontece em muitos e muitos outros países, né? Toda vez que você vai, por exemplo, remeter um dinheiro ao exterior no Brasil, você tem um controle de capital ocorrendo, você tem um imposto que acontece, então você paga o IOF para fazer remessas internacionais, o seu dinheiro tem que ser carimbado, registrado, você tem que falar, estou mandando dinheiro para fora para quê? Tudo isso diminui o nosso poder de troca, né? Então, tudo isso pressiona para que todas as nossas trocas aconteçam dentro do nosso território e não ao redor do mundo. E isso, no mundo moderno, no mundo tão globalizado como diferente de 30 anos, 25, 30 anos atrás, nos coloca em um risco que, ao meu ver, é tremendo. Então, está mais do que na hora da população olhar para isso, pensar sobre isso, né? Entender qual que é o papel da nossa sociedade no mundo, não é? E qual que é a nossa relação de troca com os outros países. Acho que é um pouco dessa a minha provocação, né, de como pensar isso. É verdade, cara. E assim, pensando também no acesso aos produtos financeiros que abrir o mercado traz, né, consigo, você vê que recentemente a gente teve a notícia de que BDRs foram liberados, inclusive, para investidores que não eram considerados como investidores qualificados, né? Investidores qualificados são caracterizados por investidores que têm pelo menos 1 milhão em patrimônio investido. E aí, a gente estava até brincando hoje mais cedo, né? Cara, a Avenue precisou atingir 2 bilhões de reais em custódia para a CVM ver e falar, putz, parece que está na hora da gente abrir isso daqui, né, cara? Então, mas eu queria ouvir sua opinião, cara. O que você acha que essa notícia dos BDRs vai respaldar? Se vai ser positivo, se vai ser negativo? Como é que isso influencia a Avenue? Eu acho que ela é sempre positiva à medida que ela coloca na sociedade uma discussão sobre internacionalização, né? Ela põe, ela traz para dentro da conversa muita gente, né, que hoje é cliente da Bolsa, que negocia na Bolsa e agora passa a ter acesso a investimentos em ativos lastreados no exterior. Você não tem só acesso a investimento. Quando você faz isso, você abre discussão, você abre análise, você abre conversa sobre todo esse assunto. Agora, todos os instrumentos que são intermediados, né, que você tenta, o que você tenta fazer geralmente? Você importa para o Brasil e vende aí. Vamos falar de um iPhone, é muito melhor para uma varejista trazer o celular de fora como intermediária, colocar seus custos de distribuição e vender aí no Brasil. É melhor do que você pegar o avião e comprar um negócio aqui fora. Então, o que ela faz? Ela coloca barreiras para essas vendas internacionais, né? Assim, há muito tempo atrás, né, há 20 anos atrás, era normal na sociedade você encontrar fundos que investiam em Petrobras, né, porque o acesso era muito ruim. Então era tão caro você abrir uma conta numa corretora que você comprava através de um fundo. Na hora que o acesso direto aconteceu, esses fundos se tornaram irrelevantes. E os bancos que vendiam esses fundos perderam muito dinheiro, né? O acesso internacional começou a ficar mais evidente agora, quando o juro caiu e a inflação da nossa vida, virou o dólar, se ancorou no dólar. Então, muita gente começou a procurar isso. Uma das formas de você fazer isso e não perder o controle é você vender um produto intermediado.
primeiro produto intermediado internacional que a gente viu foram os COIs, né? Você tinha o COI para investimento em Apple, em Facebook. Depois teve, pouco tempo atrás, uns 6 meses, um pouquinho mais, um ano atrás, fundos de investimento específico. Eram fundos que eram montados aí, mas vinham aqui nos Estados Unidos e compravam uma só ação, né? E agora você tem os BDRs, que também são avanços, né? Mas são avanços que impulsionam para o investimento direto, tá? Uhum. O que é o investimento direto? Né? Quando você vai e investe cru no ativo. As regulações do mundo inteiro, elas caminharam por um lado um pouquinho diferente do que a gente está vendo no Brasil, que é aquele negócio de sempre tentar trazer para dentro de casa, né, para o seu domínio, aquilo que você pode vender. Como é que funciona aqui nos Estados Unidos, por exemplo? Você tem as ADRs, né? Então, A de American, B de Brazilian. Esse tem uma diferença. As ADRs daqui são ADRs patrocinadas, aquelas que as empresas vêm aqui e se listam e se vendem. E o americano pode comprar. Por exemplo, então aqui você tem Alibaba, você tem vários papéis que não são daqui, que são negociados aqui. Mas você tem também as ADRs não patrocinadas, né? Que são um banco pega uma ação em um outro país e tenta vender aqui. O que a regulação diz? Ela fala assim, ó, não é um produto que eu julgo para seguro do ponto de vista regulatório. Então, ele aqui nos Estados Unidos, esses ADRs não patrocinados, eles não são listáveis em bolsa, né? Eles podem existir, mas dado ao risco que eles têm, eles são negociados no balcão. Por quê? É porque o americano não quer que dê acesso? Não. Ele fala o seguinte: todo americano, as instituições financeiras americanas, mantêm posição em países da Ásia e da Europa. O que ele diz é o seguinte: se você quiser comprar uma ação francesa, que você vá lá se é uma ação europeia, uma ação asiática, vá na jurisdição onde essa ação é listada e negocie lá. Porque é lá que os reguladores protegem, é lá que essa empresa divulga suas informações. Então, isso mostra um pouquinho da visão protecionista histórica do nosso país. Mas, enfim, acho que é mais um avanço, e é um avanço. A gente poderia ter uma abertura mais rápida, né? Deveria ter uma abertura mais rápida, mas é uma forma de abrir também. No geral, contribui muito para o mercado, né? Você pensar, pelo menos, por mais que diretamente agora, talvez pessoas que quisessem ter acesso a produtos como algumas empresas específicas que não eram negociadas aqui no Brasil, provavelmente vão ter e vão deixar de, por exemplo, mandar dinheiro para o exterior para isso. Só que o movimento cria uma conscientização no todo para que as pessoas busquem mais informações a respeito disso. E quando uma pessoa sabe algo sobre alguma coisa, a simples questão dela comentar com outra vai aumentar o tamanho desse mercado e cada vez mais pessoas entrarem nisso daqui e começarem a entender a importância do que é você ter essa liberalização de acesso ao investimento no exterior. Até porque, cara, você falou das ADRs aí, né? Para quem não pegou, gente, ADR é American Depository Receipts, que é a versão americana aí das nossas BDRs, Brazilian Depository Receipts. Ou seja, empresas estrangeiras aos Estados Unidos vão colocar as suas ADRs no mercado norte-americano. E se a gente pensar na economia do futuro, por exemplo, como, cara, a China, essa economia gigante aí que está bombando uma taxa de crescimento de mais 6% ao ano numa população de 1,7 bilhão de pessoas. Cara, isso é ridículo, mano, é absurdo. E você tem acesso a também comprar as DRs nesse mercado norte-americano. Quando a gente pensa em investir no mercado norte-americano, a gente não pode pensar que a gente só está tendo acesso a empresas que estão ali nos Estados Unidos. O que a gente está ganhando de verdade é um ticket de entrada para a economia globalizada, porque a gente tem acesso a empresas do mundo inteiro. E não são só as pessoas físicas, as empresas dos países mais abertos conseguem também trocar, vir aqui aos Estados Unidos ou ir à Europa se listar. Então a gente tem um caso de várias empresas brasileiras, inclusive uma que eu trabalhei, né, o XP, que veio se listar aqui. Por quê? Porque é um mercado muito maduro, né? Ele não é só mercado maduro para a gente investidor, ele também é um mercado maduro para a empresa, para os emissores. E não é só e quando esse mercado acontece de forma mais ampla, todos os mecanismos em volta também melhoram. Né? Países que trocam muito, de novo, países abertos. Né? O país está aberto para receber empresas do mundo inteiro, está aberto para receber investidores do mundo inteiro, está aberto para que os investidores americanos acessem outros mercados, e isso faz a roda girar para cima. Então, mecanismos de proteção, mais gente falando, melhores análises, mais competição, preços melhores, serviços melhores, uma infinidade de corretoras. Enfim, de novo, a gente volta para aquele papo inicial, o poder do país aberto, né? O poder que dá quando você tem
trocas multilaterais acontecendo de forma ampla. Cara, ó, Uli, eu acho tão brilhante tudo isso que você tem para agregar, cara. Agora, eu queria pedir eu vou falar uma coisa aqui, galera. Eu que tenho mais uma pergunta aqui para fazer para o Uli, tá? Então, gente, fica aí, fica aí. É o seguinte, gente, ó, o post, eu vou fazer agora a postagem aqui do desafio, a frase do dia. Vocês têm que ir lá para o Instagram para marcar uma pessoa que você sabe que poderia ser beneficiada com essa live daqui, tá, cara? Olha que gigante tá falando com a gente. O Uli tá despendendo do seu tempo para conseguir agregar esse conteúdo técnico sem superficialidade, para a gente levar isso para nossa vida e desenvolver visão de mundo aqui. Ele não precisava estar fazendo isso, podia estar fazendo qualquer outra coisa. O tempo dele é imprecificável, ainda assim ele está com a boa vontade aqui, dando esse conhecimento para a gente. Então, marca, ó, tira um print dessa conversa, vai lá no Instagram, marca a gente para outras pessoas poderem se sentir motivadas a querer entrar nesse movimento aqui que a gente está criando também e participarem dos próximos dias do Desafio de Gigantes, tá? Então, Li, eu tenho mais uma pergunta para você, cara, e aí eu quero te dar liberdade, tá? Para agora essa audiência de em torno de 7 mil pessoas, contando o Instagram e YouTube aqui. Lembrando, galera do Instagram, o que vocês estão fazendo aí, velho? Vai pro YouTube, cara. Porra, o Li tá aqui comigo. Gente, Li, cara, eu quero que você toque o barco aí, velho. Qual que é a mensagem final que você tem para as pessoas? Para essa galera aí, 7 mil pessoas estão assistindo a gente agora. Tem alguma coisa que você acha que poderia tocar o coração delas? Eu acho que a história é cíclica e o mundo repete acertos e repete erros, né? Para não fugir um pouco do tema dessa live, eu vi, você começou falando como a gente passou por grandes crises, né? Antes do nosso juro muito alto, né, que começou ali no meio dos anos 90, né, a vida das pessoas no Brasil era muito dolarizada, né? Nossos avós, talvez bisavós, pais, dependendo da idade, sempre pensaram muito em dólar, e isso tudo foi muito mascarado quando o CDI foi gigante, né? Então, isso foi muito ruim para a nossa sociedade, porque ela prendeu a gente, né? Ela fechou a gente numa ilha, e perdemos a capacidade de olhar para o mundo, não só para a renda variável aí do Brasil, para a renda variável do mundo, né? Então, eu acho que hoje, quando o nosso país, né, graças às políticas econômicas que eu julgo super acertadas nos últimos anos, nos colocaram mais ou menos em paridade com o que a gente entende que é o correto do mundo, ser juros decentes, inflação controlada, né? E uma paridade de câmbio que não é o que é. Tem gente que acha que tá caro, provavelmente está barato, tá? Acho que o meu recado final é assim: olhe para o mundo, não só em investimentos, não só na tua grana, mas olha o teu mundo na sua competitividade, o que você faz, né? Às vezes você está exercendo uma profissão aí que você poderia ser competitivo no mundo inteiro, e proteja a sua competitividade. Se equipe melhor, se informe melhor, olha para o mundo com uma forma mais, né, se deixe pertencer mais ao mundo. Eu fiz isso há pouco tempo atrás, tomei o risco de mudar para cá e tem sido um super presente da vida, né? A gente aí não perde em nada para ninguém. Então tá na hora do brasileiro go global, né? Não precisamos nos contentar com o nosso próprio território, né? Então eu acho que, bom, acho não, esse era o meu recado, assim, go global. Acho que a vida é. Li, obrigado, cara, pelo tempo que você passou aqui com a gente nessa meia horinha de live. Eu tenho alguns recados finais ainda para dar à galera, mas eu vou te liberar aqui, meu amigo. Não sei como é que tá o fuso aí nos Estados Unidos, onde você tá, não sei. Mas, cara, obrigado pelo tempo aí, mano. Boa noite para você. E com certeza você conta comigo com o que achar necessário, velho. Eu tô nessa missão contigo de externalizar, de levar o brasileiro para Go Global aí. E eu acho que todo mundo só tem que se beneficiar de mais pessoas entrarem junto com essa ideologia da importância de saber o que é colocar dinheiro nos Estados Unidos. Tamo junto, Bruno. Tchau, gente. Precisando, tamo na área. Gente, caramba, velho. Olha esse cara. Sério, quanto conteúdo agregado, velho. O Roberto Lee é um cara genial, genial. Ele foi o fundador da Clear, para quem não conhece, tá, cara? Ele vendeu a Clear para a XP, foi sócio da XP Investimentos também. E como começou esse projeto, a Avenue, aí nos Estados Unidos agora, exclusivamente, especificamente para brasileiros. Cara, algumas pessoas perguntaram aí sobre aquele negócio de ontem, né, cara? Tipo, abrir alguma coisa de investimentos e tal. Tô pensando em fazer isso, tá? Tô pensando em fazer alguma coisa naquela proposta, algo completamente diferente, muito mais focado em desenvolver visão holística e de mundo do que eu jamais vi
alguém fazer. Então, provavelmente vou falar sobre isso aí nos próximos dias, beleza? Gente, ó, soltei a frase do dia, vai no Instagram agora, comenta alguma pessoa que você sabe que poderia se beneficiar com esse conteúdo para os próximos dias. A gente está só começando, cara. Só começando. Esse é o 3º dia de live aqui pra gente. Tira um print, marca. Se você não fez aquele stories, cara, eu fiquei muito amarradão enquanto tantas pessoas fizeram stories falando sobre o desafio, levando isso para mais pessoas, porque a gente sabe que para sair da zona de conforto, mano, velho, não, sério, se você quer sair da zona de conforto e ficar impedido por uma câmera filmando por 30 segundos, pô, cara, o que você quer pra sua vida, velho? Isso não é nada. Faz isso, mano. A gente tá no mundo digital, a gente precisa saber usar a tecnologia ao nosso dispor pra gente conseguir ter qualquer chance de prosperar nessa nova realidade aqui. A gente se adapta às circunstâncias. Não são as circunstâncias, os problemas à nossa volta, as pessoas, a economia, o governo que vão ditar o que vai ser da nossa vida ou não, cara. Isso daqui é a nossa habilidade de prosperar nessas próprias circunstâncias, nessas novas circunstâncias, beleza? Cara, vai lá no Instagram, comenta, marca alguma pessoa também, marca o print, faz os storyzinhos e, gente, eu espero que essa live tenha sido extremamente engrandecedora para você e até a próxima. Valeu, beijão!